A ineficácia de viver experiências sobrenaturais e milagres nessa geração são consequências do abandono do estilo de vida que foi praticado tanto na velha aliança como na nova aliança. O jejum não é uma prática fácil. Como erguer a sua voz e dar glória? Nem sempre o jejum é o assunto mais procurado e é a forma mais motivadora que tanto o evangelho coach de hoje que vivemos prega. Mas acredito que justamente por ser uma chave que te leva a possuir as promessas, uma chave que faz a engrenagem celestial girar, Satanás tenta desconstruir o que de fato precisa ser o jejum em nossas vidas. Em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, no Sermão da Montanha, Jesus ensina duas coisas em total consonância: jejum e oração. Ele aborda primeiro sobre a oração e alerta contra a hipocrisia, contra os protocolos. E ele continua alertando de igual modo a orientação sobre o jejum, parelhando as duas coisas no mesmo nível de importância: jejum e oração. Hoje nós vamos falar sobre a chave secreta jejum. No capítulo 6, versículo 16, Jesus faz dois apontamentos importantes. Primeiro, de como não fazer, e depois a maneira correta de fazer o jejum. Ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Repare que Jesus usa o advérbio de tempo quando. Ele não usa a partícula se. Quando é um advérbio que indica um tempo. E se fosse uma opção, ele usaria se jejuardes, ou seja, ele espera que faremos isso e que isso seja uma prática. Jejuar para nós precisa ser uma determinação, um comportamento de resolução e não uma opção. Opção e determinação são coisas distintas. Eu não optei que vou jejuar, eu determinei que vou jejuar. A oração e jejum são duas coisas que precisam ser frequentes numa vida espiritual de qualidade e estão niveladas em importância para o nosso Senhor Jesus. Neste capítulo de Mateus, isso fica absurdamente claro. Quando você entende a necessidade de orar e de jejuar na mesma sintonia e frequência, é impossível não construir um grau de intimidade ilimitada com nosso Deus. O propósito do jejum não é prejudicar o nosso estômago ou tornar a nossa vida mais difícil, tirando coisas que são prazerosas para mim, para você, complicando as nossas vidas. Por quê? Então devemos jejuar. Jejuar é a forma de nós humilharmos. E por que a humilhação precisa ser um propósito de vida com Deus e com a sua palavra? Porque jejuar quebra o nosso orgulho. O orgulho é extremamente perigoso. O orgulho é nocivo e, consequentemente, o orgulho ele é letal. Andrew Murrow, no seu livro Humildade, que nas primeiras edições ele se chamava Humildade de Nosso Senhor, ele fala exatamente sobre quebra do orgulho. A humildade de Jesus foi constrangedora para nós. E isso precisa ser trabalhado e tratado em nossos corações. O mal, ele se revelou através do orgulho. Um anjo chamado Lúcifer, lá no céu, você conhece essa história, deixou o orgulho gerar o pecado que contaminou a terça parte dos anjos. As referências bíblicas que vão nos alertar com relação ao orgulho e à humildade, podemos ver
em várias passagens bíblicas. Hoje nós vamos ver Lucas, capítulo 14, versículo 11. Ao final de uma parábola, Jesus remete ao comportamento diante de um banquete. E ele diz: não procure o lugar de honra, ao contrário, pegue o lugar inferior, para não ser envergonhado de ter que se levantar de um lugar que não é seu. Deus, ele não deseja humilhar o ser humano. Não é a vontade dele humilhar o ser humano, mas ele espera que o ser humano, ele espera que você, ele espera que nós nos humilhemos, para que ele nos exalte. É dessa forma que as coisas precisam acontecer. Em Lucas 14, 11, diz: pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Esse texto, ele retrata exatamente Lúcifer e Jesus Cristo, o que buscou ser como Deus e caiu, e o que se assemelhou a nós, o que se humilhou e foi exaltado. Atente-se, porque Jesus, ele é o nosso exemplo, ele é a referência, ele nos ensinou que o caminho para subir é descer. A humildade é o segredo para a eficácia da oração. A humildade é a força que faz a chave girar. Outro texto que nós vemos é Tiago. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz: humilhem-se, pois, diante do Senhor, e Ele os exaltará. O apóstolo Tiago não está dizendo que Deus irá te humilhar. Ele está dizendo que você precisa fazer isso para Deus te exaltar. Veja também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se, pois, diante das potentes mãos de Deus, para que em tempo oportuno os exalte. E no versículo 5 diz assim: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Hoje é um dia para revisarmos como nós agimos diante de Deus e diante das pessoas e situações. Deus não quer resistir a nós, então mudar a nossa postura é o caminho para se chegar a Deus. Nós vimos isso nesses dois trechos da Bíblia. Também Davi falou algo extraordinário que está no livro de Salmos, no capítulo 35, no verso 13. Ele diz assim: eu humilhava a minha alma com o jejum. Algumas versões vinham afligia, mas no original a tradução é humilhava. E na alma estão inseridas as nossas vontades, na alma está o nosso intelecto, nossas emoções e também a nossa vaidade, o nosso egoísmo e orgulho. Na alma reside o egoísmo do eu quero, do eu posso, do eu faço. Por isso, Davi afligia a alma, humilhava a alma para prevalecer o espírito, porque o espírito é a parte que é voltada para Deus, para o que Ele quer, para o que Ele pensa, para o que Ele faz. Na verdade, estamos diante de escolhas e essa escolha é servir a alma ou a alma te servir. É exatamente essa escolha que os judeus fazem no famoso Yom Kippur. É um jejum que toda a nação judaica faz até hoje. Humilhação e doutrinação da alma. Jejum, a gente define em abster-se de algo para fins espirituais. E esse fim nada tem a ver com o obter uma bênção, mas em ser uma bênção. Em Atos, no capítulo 27, versículo 9, vemos o dia do jejum. E ele é estabelecido o dia da sujeição ao jejum e o não da ditadura da alma e da submissão somente a Deus. Os apóstolos se reúnem, praticam isso. No Antigo Testamento temos muitos episódios com a prática do jejum.
Eu vou falar um pouco do Antigo Testamento e depois eu venho para o Novo Testamento a partir de Atos. No livro de Esdras, no capítulo 8, no retorno dos exilados a Jerusalém, com o povo vêm os seus pertences e havia um temor. Esdras então se propõe a um jejum corporativo. O que é um jejum corporativo? É um jejum coletivo. É um jejum onde todos se voltam para um mesmo propósito, para que Deus ajude o povo e não venha precisar de ajuda terrena. Essa era a meta de Esdras. Entre humilhar-se diante de reis, eles se humilham diante de Deus. Eles escolhem a humilhação diante de Deus. E por recorrerem a Deus e não aos homens, Esdras diz que Deus respondeu ao seu povo. Primeira